Porque no discurso todo mundo é altamente a favor da mulher, todo mundo defende a mulher, mas você sabe que na prática, não, se a gente puder tirar ela do caminho, Sim. a gente tira. E aí ele via, né, essa possibilidade de colocar também a filha na política. E eu resistindo, sem querer, e ele, não, é você. Porque por mais que você faça discurso, palestras, orientação da importância da mulher na política, mas a gente sabe que na hora a competição é desigual. E para você ter ideia, apesar da família política, a gente conviver política, viver política, mas poucos gostavam de política, de ser, né, o representante, ser o candidato. Se você for olhar, a grande maioria dos donos dos partidos são homens. E o povo é quem é soberano e quem sabe de tudo, se quer ou não quer. Né? Gorete como prefeita de Lagarto para 2024. Vamos avaliar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Seu Papo, o seu podcast de política e sobre política. Esse podcast é uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa e media training. Eu sou Kátia Santana e estamos aqui direto do estúdio da Link Rádio Web, recebendo aqui a ex-deputada estadual Gorete Reis, que vem de uma família lá de Lagarto, vai contar um pouquinho para a gente da sua experiência na vida pública, não só como mandatária, foi deputada estadual, mas também como gestora da saúde e, claro, pré-candidata à prefeitura de Lagarto, que com certeza não é tarefa fácil para ela, inclusive em casa, né? Deputada Gorete Reis vai ser deputada sempre, né? Uma vez deputada, para sempre deputada. Seja muito bem-vinda ao Casa de Seu Papo. É um prazer recebê-la aqui. Prazer todo nosso, pode ter certeza, principalmente estar do seu lado, viu, Cátia? A gente tem uma convivência durante muitos anos, né? Já ali na Assembleia, mesmo em contato com a assessoria. Eu importunando com as minhas perguntas, né? É, mas faz parte, né? Todo jornalista gosta de saber a matéria e a notícia de primeira mão, como dizem, né? Isso é importante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você, participando desse podcast. Vamos aqui apresentar a Gorete. Gorete é enfermeira por formação, é pós-graduada em saúde pública, administração hospitalar, enfermagem forense, é mestra em ciências da saúde e também foi secretária de saúde dos municípios de Lagarto e Aracaju. Ocupou cargo de direção em unidades de saúde do Estado, como a Fundação Nacional de Saúde em Sergipe, a FUNASA, e a Maternidade Zacarias Júnior, além do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Esses dois em Lagarto. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. A gente vai começar conhecendo um pouco da sua história política. Você vem de família tradicional da política de Lagarto e a primeira mulher da família ia ser a candidata a disputar cargos públicos. Onde começa isso? Começa com a saída de papai, né? A época, isso aí em 2001. Arthur Reis, né? Vamos né? Foi contextualizar deputado por 4 mandatos consecutivos como deputado estadual. Ele foi prefeito de Lagarto. Foi naquele período do executivo. Teve extensão do cargo, passou para 6 anos. Então, ele foi prefeito durante 6 anos no município de Lagarto. E ocupou, né? E aí, quando ele se sentiu assim, que já estava no tempo dele, né? Que já tinha contribuído e que ele precisava também já descansar, até por conta já da idade. E aí, viu, Cátia? Eu estava nessa época secretária de saúde no município de Lagarto, já no meu 5º e por 6º ano, já como secretária de saúde. E aí todo o trabalho diferencial que a gente fez na gestão pública na área de saúde foi tão, assim, de impactar, né, a resposta positiva do nosso nome dentro do município, que ele aí se sentiu, como dizer assim, é ela que vai dar continuidade ao nosso trabalho, é ela que será, né, a sucessora de toda a luta, porque papai, todo mundo conhece a história política de papai dentro de Lagarto, sabe todo o carinho que ele tinha com aquele Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu digo, enquanto criança, cansei de ver papai vender suas laranjas e colocar dinheiro ali dentro para não ver aquele hospital fechar as portas e sempre, né? Então, ele tinha um carinho muito grande, tanto com o hospital, com a maternidade, como também com o asilo. Então, ele via dentro dessa área de saúde uma possibilidade de alguém que tocasse também aquilo que ele se identificava, aquilo que ele gostava. E aí ele chega, e para você ver, naquela época, isso lá em 2001, quando ele começou a falar política, que seria a sucessora de ficar, papai, você tem tanto filho homem, para que você vai querer uma mulher na política? E já tinha Jerônimo Reis, que tinha como sido deputado federal, né? Ele estava como deputado federal, papai como deputado estadual, e Jerônimo estava prefeito, nesse período Jerônimo estava como prefeito, o filho que era o deputado Sérgio, que era o deputado federal, e aí ele via, né, essa possibilidade de colocar também a filha na política, e eu resistindo, sem querer, e ele, não, é você,
papai, vamos. E conversava, eu ia saindo, né? Definiu, ele esquece, daqui a pouco ele resolve de outra forma, mas não teve jeito. Enquanto eu não dei o sim, ele não aquietou. Agora, você traz uma fala curiosa, porque as mulheres que vêm dessa indicação paterna para a política, que foi o caso da senhora agora, está me contando, e de Maria Mendonça também, né? Isso. E essas mulheres contam dessa resistência de estar, de entrar na serem política. essas representantes da família. Por que a resistência? É o medo? É o medo de encarar um mundo majoritariamente masculino? É o medo do preconceito? E também o medo de... a gente vê muito isso. Os homens estão sempre muito mais envolvidos em escândalos do que as mulheres. É medo também de entrar nesse processo? Olha, eu acho que em mim representou um pouco de tudo, né? Era aquela insegurança assim, na política, justamente pelo perfil sempre mais masculino da participação dela, né, da mulher ainda muito incipiente. Você tinha aquele receio de como fazer política, de chegar em determinados locais, em determinados meios, onde você tem convívio com muito homem, você e mulher, como é que você está preparada para estar, né, presente nesses ambientes, aquela insegurança. Aí papai ficava, não se preocupe, eu vou com você e a gente vai conversando com os nossos amigos, vai lhe apresentando quem são os amigos e você vai, de certa forma, conduzindo como é que você vai fazer política. E aí, né, eu disse, olha, eu não sou mulher de recuar, sempre tive muita, né, para você ter ideia, assim, eu saí de um casamento na adolescência, onde eu fui a primeira pessoa dentro da família a divorciar, né, aquilo ali já foi uma resistência enorme, o papai disse, como é que pode mulher casar e separar, isso não é coisa, né, então aquela tradição ainda que tinha do casamento que era indissolúvel, e eu resisti a essa barreira, então eu sempre fui um pouco meio que ousada em relação a romper um pouco dessas padrões, barreiras, né, de padrões que se tinha da sociedade para a mulher. E aí ele dizia, não, você não é mulher de aquietar, de ficar, você sempre mostrou que você tem muita autonomia, muita independência, você lutou, você criou seus filhos, você está aí, então tem como você realmente encarar e realmente romper essas barreiras que a gente tem ainda de uma sociedade machista. Sim. E aí eu acho que isso tudo fez com que eu, depois de estar na política, né, já no 4º ano quase consecutivo dentro da Assembleia, a gente começou a ter muito movimento, muitas bandeiras de defesa da mulher. Então eu via que a gente precisava estimular outras mulheres também a irem, né, quantas que têm essas barreiras, quantas que têm essas dificuldades, quantas das vezes só preenchem o coeficiente de 30%, porque a legislação exige que se tenha a participação dela, mas assim vai mesmo, só para, laranjas, né? Só para compor, mas a gente sabe que não é com o objetivo realmente de se eleger, né? Então a gente precisa preparar essas mulheres que não é dessa forma que a gente tem que agir, a gente precisa mudar realmente, né? A gente tem que estar presente, a gente tem que lutar pelos espaços, e é importante a participação da mulher. Quando a gente está dentro do contexto, é que a gente percebe o quanto que é importante ter a voz da mulher, ter a participação da mulher, para que a gente tire um pouco dessas dificuldades, vamos assim colocar, que a mulher tem, de achar que ela não é capaz e que ela não pode estar nesse mundo, né? Que a gente precisa mudar e realmente passar para ter um mundo mais igual e de respeito da questão do gênero. Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. O seu pai, Arthur Reis, ex-deputado, ex-prefeito de Lagarto, foi o criador do Saramandaia, né? Que eram, historicamente, Saramandaia e os Boli-Boli, representados pelos Ribeiros, Cabo Zé, Rosendo Ribeiro e Companhia Limitada, e o Saramandaia, representado pelo seu pai, que era a figura mais emblemática desse grupo. Depois veio aí Jerônimo e Companhia Limitada. Como é que era essa sua presença, não presença ativa, mas acompanhando esses embates, e como é que a senhora avalia aquela política da época, que apesar dos embates, parecia ter mais sinceridade, mais substância, do que a política de hoje, mais livre, mas porém mais solta, digamos assim, né? Sem muito comprometimento. Como era essa experiência lá no Saramandaia e Boli-Boli e hoje? Olha, a experiência do Saramandaia, quem conheceu a história de Arthur, né, sabe aquele homem que era um homem decisivo, de posição e de palavra, né? Então, eu aprendi e convivi na política com esse perfil de Arthur Reis. É o perfil do homem sério, do homem que palavra dada, mesmo que tivesse depois 1001 tensões dentro do contexto da política, mas se ele desse a palavra dele, prevalecia e era aquilo que tinha acordado. Não era aquelas que não precisava assinar no papel, nem ir para cartório para registrar. Então, essa forma de fazer a política dentro do município fez com que também me estimulasse, Cátia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito questão da ética, do respeito, né, da palavra dada, palavra cumprida, né? Então, eu vivi isso e consegui fazer todo esse período, não deixar me contaminar, né, pela questão hoje da modernidade da política. Muitas das vezes
vezes por alguns tipos de condutas, que não é aquilo que você vê como seriedade, como responsabilidade, é muito na questão do que é melhor para mim, mas não que é o melhor para o povo, e acaba muitas das vezes, né, deixando a sociedade também que é meio que decepcionada, né, com a classe política, porque não tem posição, porque não tem ética, porque às vezes não age como tem que ser para com o outro, né? Então acho que isso, né, dentro desse perfil do Saramandaia, do perfil do Arthur, que era aquele homem de decisão, quando ele dizia assim, é assim, todo mundo tinha que seguir, eu acho que fez com que eu realmente me identificasse com isso e fiz a minha trajetória política também dentro dessa linha de ser, de responsabilidade. Quando o seu Arthur optou por Gorete ser a sucessora de alguma forma na política, como é que foi a reação dos meninos, dos homens de casa que já estavam alguns na política? E para você ter ideia, apesar da família política, a gente conviver política, viver política, mas poucos gostavam de política, de ser, né, o representante, ser o candidato. Então, os outros realmente não queriam. Tem até hoje, se você perguntar, tem irmã que diz, minha irmã, pelo amor de Deus, saia disso, aquede com isso, porque até hoje não consegue, porque eles acham assim que é muito desgaste, é muita dedicação, né, muita ausência dentro do convívio da própria família, dos filhos, né, porque você tem quem vive na política sabe como é isso, você final de semana, você tem 1000 atividades, você tem 1000 compromissos, e muitas das vezes isso faz com que você seja ausente do convívio da família e aproveite esses momentos de final de semana, vamos assim dizer, mais para o convívio do lazer, né? Porque você não vive só para você vive para meio mundo de compromisso em 1000 municípios que você anda, que você precisa estar presente com eles, com esses amigos. Então, isso faz com que muitos deles não aceitassem, né? Achava que não devia ser dessa forma, que não devia entrar na política, mas é aquela situação. Quando papai dizia alguma coisa, todo mundo tinha que aquietar e dizer, não, papai achou que é melhor ela, então tem que ser, vamos lá. Agora, e para a mulher ainda é um pouco mais difícil, porque ela tem a multitarefeira, né? Então, ela tem a minha atividade. E ela não tem essa rede de apoio que os homens têm quando optam pela política. Quando o homem decide ser candidato, a mulher está junto. Verdade. Mas nem sempre essa recíproca é verdadeira. É verdade. Eu tenho um exemplo com o marido, ele não convive política no dia a dia comigo. Ele, tipo assim, não atrapalha, né? Faça, você gosta, vá, mas também não é daquele de viver no dia a dia, acompanhando, né? Estando presente. Então, a gente acaba que tem que fazer nossa trajetória e nossas caminhadas sozinha, né? Os filhos acompanham, mas também nem sempre pode, porque também trabalham, mas é um compromisso assim, na hora, vamos dizer assim, da reta final, todo mundo chega junto. Mas no dia a dia, compromisso é de Gorete, é ela que é candidata. Na Assembleia Legislativa, você teve 3 mandatos e meio. Isso. Foram 14 anos de casa, você assumiu inicialmente como suplente do então deputado Valmir Monteiro, que foi prefeito, elegeu-se prefeito de Lagarto. Isso. E depois vieram aí 3 mandatos seus aí conquistados com tranquilidade, com tranquilidade, aspas, né? Não existe tranquilidade em política, né? Não, toda campanha é uma batalha. Principalmente se vocês souberem por que não existe tranquilidade, no caso de Gorete é um pouquinho maior, mais complexo esse negócio. Como é que foi essa militância no parlamento? As campanhas de militância, claro. Na verdade, eu participei de 5 campanhas, né? A minha primeira campanha foi quando papai saiu, foi em 2001. Essa eu fiquei como suplente também. Foi logo no período que aconteceu a verticalização, né? Então, o meu partido foi um partido que, na época, só foi a Angélica que foi eleita, eu estava na mesma coligação com ela. E aí, mesmo estando no 16º lugar dos mais votados, né, como deputado, mesmo assim eu não entrei. Eu acabei ficando suplente por conta do coeficiente só ter feito 1. E aí, moral da história. Eu lembro muito bem, assim, que o papai chegou e falou assim, você ficou suplente, mas você não fique pensando que você vai desistir das próximas não, viu? Eu digo, não, agora já entrou, a gente vai. Já aprendi o caminho, a gente vai andando. E assim foi, né? Aí a outra também foi a mesma situação. Fiquei suplente de novo. Aí eu digo, olha, tá vendo? Não é por não ser candidato, papai. Ele, não, você também não vai desistir, vai para as outras. Aí foi quando o Valmir sai candidato a prefeito, ele ganha, aí assume como prefeito 2 anos depois, e aí eu entro como deputada. E aí pronto, depois disso, graças a Deus, eu consegui todas as outras, com muitas dificuldades que a gente teve, em algumas campanhas bem mais do que outras, mas a gente conseguiu superar e conseguiu realmente chegar, ocupar a cadeira sem estar mais na suplência, como aconteceu com as 2 primeiras. Perfeito. Né? Vamos falar dos desafios que começam em casa. A senhora tem um irmão político, que hoje não está mais com mandato, que é o Jerônimo Reis, né? Com quem existe uma relação bem pacífica, pelo que se sabe, né? Tem o deputado federal Fábio Reis, que é seu sobrinho, filho de Jerônimo. Tem o deputado estadual hoje, ocupando a pasta como suplente, na condição de suplente, Sérgio Reis,
que é também seu sobrinho. Como é que é essa convivência em casa? Sabe-se que muitas vezes não é fácil administrar a própria família para se colocar à disposição de um mandato. É verdade. Isso, Cátia, você está perguntando porque é uma coisa que foi bem, como se diz assim, Publicizado, publicizado, né? né? Assim, vamos usar essa palavra. Dentro da questão da política, dentro do município de Lagarto. A campanha passada, não. A última minha campanha foi de 2018, né? A gente teve muita dificuldade, até porque estava o sobrinho, o Sérgio, apoiando uma outra candidata, que não a mim, né? E aí, de certa forma, isso não tenha dúvida que dificulta mais ainda. Ele apoiou quem na época? Não lembro. Na época foi Diná. Dina Almeida, Tobias Barreto. né, de Tobias Barreto. E aí a gente teve muita dificuldade, aquela questão da contrariedade, porque é aquela coisa, quando vem de fora a gente até aceita, quando é dentro de casa a dor é maior, né? O sentimento, a mágoa, né? E aí você trabalhar isso num momento de estresse de campanha, no momento, né, de toda aquela tensão, né, de um processo que é uma campanha política, isso realmente mexe muito com você emocionalmente. Mas, graças a Deus e os amigos que, né, a gente tem na política, a gente conseguiu superar isso. A gente tentou, né, ver se isso se contornava, mas não teve jeito e continuamos fazendo a nossa caminhada e fomos eleita. Quando vem na campanha essa, né, que eu não saí mais candidata e aí resolvi apoiar, né, o Sérgio, a gente fez um acordo. Eu digo, tudo bem, eu vou para campo, eu vou te ajudar, no compromisso também de você, na campanha de prefeita, também ajudar. 2024. Em 2024, né? Esse foi o nosso acordo e assim eu fiz, me dediquei, todo mundo viu a campanha como foi feita, fui à rua, participei dos comícios, todos os movimentos, inclusive de trabalho de campo, a gente fez, né, em busca de ajudar a eleger o governo, o Fábio Reis como deputado federal, ele como deputado, o senador à época, eu trabalhei para Eduardo Amorim, né, e a gente foi fazer nossa campanha. Resultado disso, depois, né, já comecei a fazer nosso nome, já estava sendo lançado, inclusive no período mesmo da campanha. Ele mesmo chegou por diversas vezes dizer aos amigos que tinha esse acordo, que ele iria me apoiar na campanha seguinte, a campanha de prefeita, e que a gente ia fazer uma força dentro do grupo. A gente sai, né, depois do processo e, de repente, ele começa a dizer que não foi bem assim, que não está definido, né, e que aí o nome dele também está o povo pedindo, que também pode ser um nome do grupo, né, ele nem disse que sim, nem disse que não, mas a gente sabe que nos bastidores ele está trabalhando também para isso. Sim. Aí o pessoal fica, Gorete, e aí você vai desistir? Eu digo, não, eu sou candidata, porque isso é uma coisa que eu aprendi na política, principalmente vendo, né, como pré-candidata. Isso é bom corrigir para a gente não ter problema depois na justiça. Né? Então, eu estou saindo como pré-candidata, o nosso nome está aí em apreciação, estou fazendo meu trabalho de campo, estou aí na rua, estou pedindo aos amigos, estou conversando com um, conversando com o outro, mesmo sem, né, as estruturas que a gente sabe que não tem hoje de mandato, de cargos, de tudo, né, dentro da estrutura, mas vamos levando. E Sim. Se o povo assim entender e quiser, quem conhece e viu o trabalho de Gorete já como quando passei na Secretaria de Saúde, quando passei aqui no município de Aracaju como secretária de Saúde também, como coordenadora da FUNASA, todo mundo viu a minha forma, né, de trabalhar, de realmente fazer gestão pública. Então, se o pessoal realmente quiser uma gestora para trabalhar em benefício do município de Lagarto e fazer realmente a diferença dentro da gestão, nosso nome está aí para apreciação. O povo avalie, julgue e veja quem realmente é o melhor, que está preparado, quem conhece a realidade de Lagarto. E aí a gente está fazendo isso, sabe, Kátia? É esse corpo a corpo, é esse contato com o povo, é visitas, levando nossas propostas e vamos continuar fazendo isso até lá. E o povo é quem é soberano e quem sabe de tudo, se quer ou não quer, né? Gorete como prefeita de Lagarto para 2024. Vamos avaliar. Como você conhece bem essa estrutura e conhece bem as reações em casa, como é que você acredita que vai lidar com essa pré-campanha aí de forma não tranquila, mas sobrevivendo a isso? Fica todo mundo daquela coisa, não, aí o grupo tem que sair unido, o grupo só ganha se sair unido, tem que ter isso, tem que ter isso. Eu digo, é muito fácil, realmente é importante a união, não tenho dúvida, que Deus ajude que aconteça, que ele realmente caia na real, veja que é importante essa união do agrupamento, porque tem outras vão vir futuras e que a gente pode estar contribuindo e ajudando também na campanha futura de deputados, de governo, né, dentro de um contexto realmente de grupo. Né? O Grupo Saramandá sempre teve uma tradição e história dentro do município de Lagarto de união, né, de respeito, na hora que se define, todo mundo está
junto, todo mundo realmente, os acordos realmente se cumprirem, né? Isso vem desde a história de papai, Jerônimo também trabalhou dessa forma, com Zezé também foi dessa forma. Então não vai ser agora que vai ter que ser diferente. Então acho que é cada amigo tentar realmente colocar, né, o que isso representa de negativo para o grupo, né, Sim, político. sim. E eu não tenho dúvida que até lá, espero, né, pelo menos a gente tem aquela história da esperança e da fé, a gente tem essa esperança, essa fé que ainda lá se resolva. Vamos aguardar. No Como diz no parlamento, popular, cada dia com sua agonia, então vamos sim, andando. esperar a agonia do dia seguinte, né? No parlamento, você teve uma atuação muito marcante, voltada para a questão da pauta feminina, né? Você foi, inclusive, presidente da frente Co- parlamentar, a Presidente, coordenadora, né? a presidente da Frente Parlamentar primeiro e depois eu fui a procuradora Da da mulher. Procuradoria da Mulher. Como é que você avalia essa presença feminina ainda nos espaços de poder? Ainda está muito aquém do que a gente deseja, né? Eu acho que é importante que a gente consiga esse percentual de 50% da participação da mulher, né, dentro do contexto da política, seja no mandatos executivos. Se você olhar, nós temos diversas câmaras dentro do nosso país que não tem uma mulher representando, né, esse espaço. Nós somos ainda o que 18%, se não me falha o último dado, dentro do Sim, Congresso, né, sim. na Câmara Federal. Então a gente vê assim que ainda é muito aquém do que a gente realmente quer, né, que chegue. Se tem um percentual, pelo menos de 30% que tem participação da mulher dentro do contexto dos partidos, se quem dera pelo menos fosse 30% a participação delas dentro dos espaços também já eleitas, com mandatos, né, em todos os espaços. No executivo, então, nem se fala, é muito mais difícil você ter uma mulher, seja ela governadora, seja ela uma prefeita, participando realmente como decisão. Muitas das vezes ela está lá, mas por trás tem alguém que está mandando, está Sim. determinando, né? Tem que ser E, assim. em geral, um homem está ali por trás, Um né? homem que Às está, vezes o né? marido, ou é Isso. é. Muitas das vezes é assim que acontece. Então, isso é ruim, porque realmente não mostra, porque eu acredito muito no, viu, Cátia, no potencial da mulher, ela enquanto gestora, e ela enquanto realmente é sensibilizada para as causas públicas, sensibilizada para com o social, né? Para com a dor do outro, porque ela é mãe, ela é dona de casa, então ela convive, ela sabe das dificuldades no dia a dia, porque ela que mais convive com isso. Sim. Apesar hoje da gente ver a participação do homem já dentro desse contexto, mas ainda é muito percentual muito mínimo em relação ao que nós temos de maioria das mulheres, e somos maioria também, né, tanto no número de eleitoras como no número de mulheres dentro da nossa população. E como diz Luísa Trajano, é a mãe, a tia ou a irmã da outra maioria. Da outra maioria, né? Quando não é. É verdade. Então a gente precisa mais de envolver a mulher, defender a mulher. Muitas das vezes a própria mulher que critica a mulher, é a mulher que não defende a mulher, é a mulher que olha ela de cima a baixo e já encontra 1000 defeitos, mas não encontra esse mesmo defeito no homem. Então, aquela questão da sororidade que a gente espera, né, que aconteça, E a que gente se vê fala tanto que ninguém sabe o que é, né? Na isso, prática, na né? prática. Então, a gente vê que realmente não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa trabalhar mais isso. Nós, mulheres, precisamos trabalhar mais Precisaríamos isso. trabalhar do ponto de vista da formação dessas mulheres, para que elas compreendam a grandeza e não só a grandeza enquanto gênero, mas também a necessidade delas estarem ocupando esses espaços para poder discutir de igual para igual. Eu acredito que nessa maioria nós vamos fazer a diferença no contexto das políticas públicas no nosso país, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área até mesmo de empreendimentos, Os partidos avaliar. políticos têm recursos para isso, Tem recurso, mas não investem nessa formação. Pronto, não investe. E outra coisa, se você for olhar, a grande maioria dos donos dos partidos são homens. Donos Poucas dos mulheres, partidos, isso é muito donos sério, dos né? partidos, é verdade. Né? E se você olhar a diretoria, a composição, poucas mulheres estão dentro E do às vezes a contexto. família inteira está no partido. Também. Dirigindo Né? o Então, partido. aí que é essa questão, como é que você vai? Você tem um interesse enquanto presidente desse partido, e aí você vai investir em quem? Quem você acha que tem o seu vínculo de amizade, Sim. né? E aí vem o fundo partidário, que a gente sabe que ele não é igualitário, a divisão não é contexto de igual para igual, cada Sim. um com interesse, fulano eu boto mais, fulano eu boto menos, porque eu tenho interesse de ajudar esse fulano. Então, enquanto a gente não tiver realmente uma seriedade dentro da aplicação, né, por parte dos diretores, nessa questão do percentual para cada representante do partido, a gente sempre vai ter essa desigualdade, porque a maioria é interesse de homens, não é investir nas mulheres também para serem as eleitas, né, vamos assim colocar. Se considerarmos que temos aí 34 partidos políticos no Brasil, cujas ideologias fragilizadas e que se confundem um com o outro, né? Aliás, direita e esquerda, sabe o que é direita e esquerda nesse país? É bem complicado, considerando a prática. Isso. A prática. É possível pensar numa forma diferente de se fazer isso?
Olha, se você for olhar, muitos países têm poucos partidos, né? Sim, Você vai para os Estados Unidos, você só tem democratas e republicanos. sim, Aqui no Brasil, então, é isso que eu estou colocando. Enquanto tiver essa questão de donos de partidos, essa quantidade imensa de partidos, a gente nunca vai ter realmente uma força, né, de representação dentro do contexto no Brasil. Então, vai ficar difícil se a gente não conseguir. A gente está tentando, né, pelo coeficiente agora, dos que não atingiram, está sim. sendo extinto, você Uma já para perde. fusão, né? Vai estar fazendo fusão de alguns. Eu espero que isso realmente vá acontecendo para reduzir o máximo o número de partidos, porque talvez assim a gente consiga realmente ter mais uma força, e aí a participação da mulher dentro do contexto das diretorias, né? E a gente aí mudando um pouco a legislação. Se tentou dentro do Congresso, ainda tem pauta lá dentro para realmente ter cadeiras específicas para as mulheres no percentual. O início era para ser de 30%, aí reduziram, porque é lógico que são maioria homens, vai querer maioria para dar vantagem para a mulher, não. Então, eles botam dificuldade na hora da aprovação do projeto. E aí acabou reduzindo, acho que para 15%, foi 13%, e gradativamente chegar até 18%, ou foi Isso. 20%. Não chegou nem a 30%, né? E isso ainda está em tramitação. Aprovou no Senado, mas não aprovou no Congresso. E, curiosamente, em alguns estados, esse percentual está aquém do que em alguns estados acontece. Por São Paulo, né, tem quase 30% de mulheres ocupando mandatos. O Congresso aprova 18%. 18%, quer dizer, aí já fica essa disparidade, É. né? Mas pelo menos esses que não têm nenhuma representação feminina, pelo menos passaria a ter a obrigatoriedade de ter essas vagas ocupadas por mulheres. Já seria um avanço para a gente ir galgando e conseguir, quem sabe, até chegar aos 50%, né, da participação, e quem sabe até mais, né, das mulheres aí na política. Mas agora precisa realmente ter investimento, precisa ter colaboração, precisa ter ajuda, porque por mais que você faça discurso, palestras, orientação da importância da mulher na política, mas a gente sabe que na hora a competição é desigual. E a forma, aí é a forma de difícil ela fazer chegar. política, não só no ponto de vista do financeiro, mas a forma mais aguerrida, mais dura do homem fazer política, acaba gerando uma certa, não diria intimidação, mas uma certa dificuldade dessa mulher também se manter, ou não? Verdade, acontece, não tenha dúvida disso, né? Por ter essa figura muito mais. Porque no discurso todo mundo é altamente a favor da mulher, todo mundo defende a mulher, mas já sabe que na prática, não, se a gente puder tirar ela do caminho, a gente tira. Sim, Não é assim? independe de partido, né? Independe de partido, independe. Né? E se você vê que essa conduta tem aquela coisa da força, do expor, da forma de agir, inclusive dos parceiros que encontram também contribuindo para isso. Então, dificulta, não tenha dúvida. Para a mulher hoje que vê, a gente tem que tirar o chapéu, como diz no popular, para as mulheres que conseguiram galgar e que estão ocupando algum desses espaços, porque para ela chegar lá não é fácil, não é fácil. A gente sabe, e eu digo por experiência própria, de quanto que a gente batalha, né? Quanto que a gente, determinadas coisas que a gente passa, para tentar superar e conseguir realmente uma vitória na política, porque por todos os caminhos que a gente tenta, é só no popularzinho mesmo, a rasteira aqui, rasteira ali, tentando lhe tirar do caminho, colocar, na verdade, dificuldades para que você mesmo perceba que está difícil e que você desista, né? Então, vamos fazer com que na dificuldade ela desista, mas eu acho que a gente tem que ser realmente ousada, tem que ser perseverante, tem que ter realmente essa determinação, mesmo que a gente, aquela história, mesmo que não chegue, que não ganhe, mas vá. Mostre, né, sua posição, mostre seu trabalho e vá conseguindo, porque você não consegue na primeira, não consegue às vezes na segunda, mas vai depois você chega. Sim. O importante é perseverar. E se fizer um trabalho bacana, as pessoas começam a entender que ali há um propósito, né? Para além do mandato, existe um propósito muito. E é isso que está faltando, acho que muitas das vezes, né, essa análise por parte do eleitor, do que é realmente, né, o representante, o que é que realmente tem, né, de positivo naquela pessoa, para que a gente consiga realmente fazer a diferença. Mas talvez a política, infelizmente, é muito na troca, e isso às vezes, né, nem sempre são as melhores escolhas. Né? Nunca é. Nunca é. Nunca é. Nunca é. Mas talvez falte também à classe política e às figuras que se põem, que tem esse desejo, começar a abrir a mente das pessoas para avaliar esse processo. Por que você tem que doar um saco de cimento para ter um voto? Se você chamar a atenção e dizer, olha, se eu estou dando um saco de cimento para você, eu estou dizendo não o seguinte... Não vou ter compromisso depois com você, porque eu preciso não dar um saco a você, mas sim garantir que a escola do seu bairro funcione, que o seu filho consiga chegar, tem uma creche para ele ir, para sua mulher poder trabalhar, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas reflitam sobre o papel de cada um. Talvez falte um pouco isso na política, não? Está faltando, não tenha dúvida. Essa questão do eleitor, muitas das vezes, ao lado da corrupção, diz que é do candidato, mas nem sempre. Não, nem sempre.
né? Nem sempre. A Verdade. gente vê muitas das vezes, né, um olhar diferenciado do eleitor, naquele momento ter vantagens e achar que aquela vantagem vai ser o O suficiente. jeitinho brasileiro, que a gente Isso. acha que é corrupção. Verdade. É corrupção. Não deixa de. Com É? certeza que é. Eu sempre digo, você Porque ser você não corrupto é uma questão de precisa, você tem que oportunidade. votar e escolher o seu representante naquilo que ele tem de trabalho, de compromisso, de envolvimento, de seriedade, né, para fazer realmente a diferença dentro do mandato qual ele está exercendo, seja ele no executivo, seja ele no legislativo. E muitas das vezes as pessoas, não, mas se eu não ganhei nada, eu não vou votar em fulano. Fulano foi Sim. que me deu isso, fulano foi que me deu aquilo. Gente, isso a gente precisa realmente parar, porque essa forma de escolher é que está botando determinados representantes em espaços que aí as consequências acontecem posteriormente. Representantes que não têm compromisso nenhum com nada, né? Só a não ser com o próprio bolso, com o próprio projeto de vida, e a população fica aí a mercê, né? Precisando Sofrendo 4 anos, né? E aí depois chega com as mesmas promessas e aí os vai mesmos dinheiro, e mais iludindo. dinheiro um pouquinho para poder pagar voto, e a pessoa, E aí a pessoa comprando. continua Perfeito. escolhendo aqueles e depois, porque minha rua não tem calçamento, porque minha rua está esburacada, porque não tem remédio no posto, porque o médico não vai, porque, né? E aí começa E não tem, a não- crítica, e não vai crítica, né? Não tem um ônibus para levar meu filho, não tem uma escola de qualidade para meu filho, não tem uma merenda de qualidade para meu filho, mas isso tudo consequência das escolhas. Perfeito. Se você né? vota consciente, escolhe de forma adequada, você tem liberdade para cobrar. E os veículos de comunicação estão aí para isso. Os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, estão aí para isso também. Então, é fazer cada um a sua parte. Gorete Reis, agradecer por sua participação aqui na Casa do Seu Papo. Foi um papo bem agradável. Sem sopapo, só papo. Só papo. Ótimo. E colocar a casa à sua disposição. Eu aqui agradeço, viu, Kátia, a oportunidade. Pode ter certeza que virei quantas vezes chamar, porque é importante a gente ter esse contato, avaliar, né, ouvir quem é quem, conhecer um pouco da história, da trajetória da política, né, do nome Gorete. E isso também fortalece a gente, até para poder a gente evitar que aconteça só essas coisas das trocas. Então, vamos conhecer quem é, vamos ver Sim. que perfil dela, o que é que ela realmente representa, o que é que ela já fez, o que é que ela faz, para que a gente possa realmente escolher, né, com mais dignidade os nossos representantes. Perfeito. Nós ficamos por aqui com mais um Casa de Seu Papo. Lembrando que a Sete Comunicação é quem realiza, quem cuida desta casa. Não esqueça que nós estamos aí em todas as redes sociais. No TikTok, no Instagram, no Facebook, Twitter, LinkedIn e no YouTube também. Então procura ali por @Casa do Seu Papo, que a gente está em todo lugar. Então você entra, senta e fica à vontade. Grande abraço e até o próximo episódio.